moçada do pré-vestibular, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Peguem aí, por favor, a sua frente 2. A gente vai fazer a introdução ao sistema digestório, mas se você analisar a frente 2, você vai perceber que essa primeira aula, ela vai trabalhar inicialmente com esses conceitos que foram aqui colocados da digestão. Vamos relembrar uma coisa? O nosso roteiro de trabalho é sempre qual? A aula expositiva que eu estou enviando a vocês, depois você faz a análise do texto da apostila e depois você vai resolver exercícios de sala e tarefão, tá? Esse é o roteiro de trabalho para essa aula também, tá ok? Vamos falar rapidinho sobre digestão, aspectos gerais do processo de digestão, começando pelo quê? Olhem para cá, tipos de nutrientes, tá? A gente fala muito assim, nossa, digestão é fundamental porque ela oferta, os alimentos ofertam energia para os animais. O que eu preciso que você entenda a partir de agora? A gente não come necessariamente para obter energia, claro que energia também, mas a gente precisa de todos os componentes nutricionais. Então, quando perguntarem para você, para que você come, eu tenho certeza que você vai dizer assim, para ficar vivo, para matar a fome, alguma coisa do tipo. Mas quando tecnicamente perguntarem para você por que há necessidade de nós, heterótrofos, buscarmos o alimento, você vai dizer assim, é para que tenhamos os nutrientes necessários para nos manter vivos, né? Essa é a ideia. Então a gente faz uma classificação. O alimento, antes de você engolir, ele é o quê? Comida, beleza. Mas na comida que você consome, você tem nutrientes. E aí nós temos uma classificação para os nutrientes. É essa classificação que é cobrada nos vestibulares. Algumas variações podem ocorrer, do tipo nutrientes mistos. Esquece. Vem aqui comigo, tá? Cola em mim que você brilha. Tenha certeza disso, tá? Vem comigo. Então, ó, quando eu falo de tipos de nutrientes, nós temos essa classificação bem simples e fácil. Nutrientes energéticos, carboidratos e lipídios. Todo mundo lembra disso, todo mundo estudou isso já. Carboidratos, fonte direta de energia, principalmente os monossacarídeos, né? Então a glicose, a frutose e a galactose, né? Que são monossacarídeos, fonte direta. Os disacarídeos, que podem ser quebrados, é uma únicazinha quebra. Então aquele marombeiro que toma maltodextrin, maltose, ele consegue obter rapidamente energia, por quê? Porque é uma quebra só e pumba. Uma maltose, quando quebrada, libera 2 glicoses. Então é uma quebra rápida que já oferta energia. Agora você que quer, de repente, ser marombeiro, mas não quer gastar dinheiro com maltodextrin, você faz o quê? Você come rapadura, né? Rapadura, ainda mais rapadura simples, é basicamente o quê? Sacarose. Então você vai ter também um disacarídeo ofertado para você, tá? Então carboidratos, fonte direta de energia, e os lipídios, que são reservas energéticas, né? Os lipídios agem como reserva energética. Tá aqui, alimentos, nutrientes energéticos. Depois, os nutrientes plásticos, construtores. Aqui, ó, as proteínas, vamos relembrar? Proteína é a substância mais abundante, orgânica, obviamente, né? A substância mais abundante do nosso organismo, tá? O que mais abunda em nós? Proteínas, quando a gente fala de substâncias orgânicas. Então você tem toda a estruturação corporal feita por proteínas, fora as outras funções. Mas estamos levando em consideração a função construtora. É ela quem dá, ela, proteína, quem nos dá plasticidade. Daí o conceito das proteínas serem construtores ou plásticos. E os nutrientes reguladores. Reguladores, os que vão fazer com que o nosso processo metabólico possa ficar mais intenso, menos intenso, tá? Mais ativo, menos ativo, né? Então, nós temos como representantes dos nutrientes reguladores os sais minerais, né? Vamos relembrar aí as funções específicas do iodo para a tireoide, vamos pensar na função do ferro para a hemoglobina e assim por diante, tá? Depois, as vitaminas, né? Vitaminas são essenciais para a regulação do nosso metabolismo, tá? E também as enzimas, atividade enzimática, que é super importante no processo de digestão, e é o que nós mais vamos falar, enzimas digestórias, tá? Então, refrisando aqui, no caso, vamos fazer um resuminho dessa primeira parte, os nutrientes são classificados em energéticos, plásticos e reguladores, tudo bem? De resto, olha só, os tipos de digestão, isso é importante você lembrar também. Quando nós falamos de tipos de digestão, estamos levando em consideração
todos os animais, tá? Todos os animais. E é uma prática nossa falar dentro da zoologia também dos protozoários, quando se diz respeito às funções, tá? A gente acaba citando protozoários também. Então vamos falar juntos, ó. A digestão ela pode ser intracelular. Protozoários fazem isso, só para relembrar, não tem como errar um troço desse, tá? Protozoário é um organismo unicelular. Então, tudo que acontece nele tem que ser dentro da célula, tá? Então, os protozoários fazem uma digestão intracelular. E aí, pensando agora no reino metazoa, em animais, aqui, ó, poríferos. Poríferos não possuem sistemas, vamos relembrar isso? Eles são os clássicos parazoários. Não tem sistemas, porque não tem órgãos. Por quê? Porque não tem tecidos, inclusive. Então, ó, os poríferos apresentam digestão intracelular. Todas as células fazem a digestão do alimento que é capturado por quem? Pelos coanócitos. Lembra disso? Coanócitos capturam o alimento, fazem digestão, transferem o alimento aos amebócitos que fazem digestão e distribuem o alimento para todas as outras células e cada uma delas faz digestão. Então, poríferos fazem digestão intracelular. Quem mais essa história? A segunda forma de digestão, a digestão que é extra e intra. Então agora ela começa numa cavidade digestória e termina em nível celular. Olha só, quinidários fazem isso, são os primeiros a terem cavidade digestória, por isso que são os selenterados. Enteros, digestório, cela, espaço. São os primeiros animais a apresentar um sistema digestório que ainda é incompleto, né? Eles só possuem boca como abertura de entrada e saída. Entrada de alimento, saída de resíduos. Então, os quinidários fazem a digestão extra e intracelular, juntamente com os plateumintos. Tá? São os dois representantes que fazem esse tipo de digestão. Lembrando, começa numa cavidade, tubo digestório, e termina intracelularmente, tá? E por último aqui, ó, a digestão extracelular, das três mais importantes, digestão extracelular a partir de nemateumintos. Observe que eu coloquei reticências aqui, ó. A partir de nemateumintos, todos os animais fazem digestão extracelular, ou seja, dentro do tubo digestório. Por quê? Porque os nemateumintos são os primeiros animais a terem tubo digestório completo. Aí quem já foi meu aluno, me conhece há mais tempo, sabe que eu falo nessa hora o que mesmo? Ó, nemateuminto. Nesse, pela primeira vez, ocorre esse. Então os nemateumintos são os primeiros a terem boca e ânus. A digestão acontece completamente no tubo digestório, tá? Nemateumintos, tá? Depois anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Por isso, a reticência aqui, porque estamos trabalhando sempre em ordem evolutiva. E por último, isso aqui já é um pouco mais de curiosidade. A digestão extracorpórea que acontece com moscas e com aranhas pode ser citada em provas para vocês, tá? Essa digestão, então, ela é fora do corpo literalmente. O animal libera as enzimas agem sobre o alimento para depois ele fazer só a absorção do produto da digestão. Então, quando eu coloquei alguns artrópodes, é porque podem ser aracnídeos, aranhas fazem assim, e também insetos dípteros, moscas fazem esse tipo de digestão. Beleza? Das que estão aqui citadas, as três primeiras são as que mais chamam a atenção para as avaliações. Ok? Mais uma vez eu agradeço a vocês, desejo muito bom estudo a todo mundo, façam os exercícios, a gente vai se encontrar logo logo para tirar as dúvidas. Um abraço, até a próxima!